Tá? Bastante nervoso. Queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de hoje, depois ao nosso pastor e a cada pessoa que assistiu aqui, que me sentiu bastante hoje. Agradeço a galera de vocês, obrigado. Antes de começar, é só umas palavrinhas sobre esta mês de novembro. Eu queria deixar de falar sobre o Novembro Azul, né? Mês de conscientização da saúde masculina. Homens, qualquer dor, qualquer necessidade médico, tinha alguém, tinha ajuda principalmente, porque o pastor, o nosso líder Jefferson, sempre está dizendo que somos o cabeça da casa, somos o profeta da casa, somos músicos, afinal a gente é muito importante para a nossa casa, então com certeza, essa coisa com a gente vai fazer falta para nossas famílias. Queria também parabenizar quem se batizou hoje, parabéns, hoje é um dia de festa, um dia de alegria, e isso mostra que essas pessoas se batizaram, que eles deram um passo do raso mais profundo em Cristo. Isso é muito bonito de se ver, eu espero que isso aconteça muitas vezes. E não muito menos importante, para quem não sabe, hoje é aniversário da nossa pastora, a Gabi, uma salva de palmas para ela. Quando o Jefferson líder me fez o convite no WhatsApp, a data que ia ser abordado do assunto, eu aceitei. Aí quando eu perguntei, quando eu vi que era o assunto homem saindo do raso, eu falei assim, caramba, e agora? Que assunto profundo, que assunto forte, o que eu vou fazer? Isso já tem uns 15 dias já. E eu comecei a orar a Deus, comecei a buscar, comecei a fazer propósito. E toda a palavra que eu abria, eu estudava, eu não conseguia, eu sentia no coração que eu não conseguia ministrar. E teve um dia que eu cheguei do trabalho, fui em casa, fiz as coisas que eu tinha que fazer, fui para a academia. E quando eu estava saindo da academia, a minha esposa foi mandar uma mensagem assim para mim, vai lá e abastece o carro, porque eu tenho essa mania, tá, gente? Eu uso moto, mas quando eu uso o carro, eu tenho a mania de já entregar em reserva. Aí ela foi, deu um puxão de orelha e abastece o carro. Aí nesse dia, eu vim abastecer o carro aqui nesse postinho aqui embaixo, para a gente botar o estouro. Eu cheguei lá, abasteci o carro, que eu fui entrar dentro do carro, apareceu um senhor na janela de quantidade, com uma plaquinha de papelão, escrito assim, em tinta no dedo, açúcar, café, carne. Aí ele bateu na janela, eu abri. Aí ele falou assim, moço, desculpa te incomodar, você não tem como me ajudar com alimento para levar para as crianças com ele? Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, agora não, meu irmão, estou com pressa, fui embora. Quando eu fui chegando quase mesmo das pedras, eu comecei a refletir comigo mesmo, comecei a pensar comigo mesmo, caramba, o que eu fiz? O meu próximo, uma pessoa que tinha alimento, nem dinheiro me pediu alimento para crianças. Tinha criança naquela casa dele, eu não sei se eram netos, o que era, com fome. Eu fiquei pensando, por que eles estão no Senhor? O que Deus é esse que eu sigo? O que Jesus é esse que eu confesso que eu amo? Quando o meu próximo vem, pede ajuda, eu não consigo, não ajuda, eu não consigo dar atenção. E foi quando o Espírito Santo tocou no meu coração e disse, você vai falar sobre amor ao próximo. Só que eu falei assim, mas Senhor, eu vou falar de amor ao próximo se o assunto realmente está indo por raso. Quando Deus não, mas eu senti no coração do Espírito Santo, falou, que assunto melhor para sair do raso do que amor ao próximo. E foi quando eu peço a igreja se fique de pé e abram suas Bíblias em Filemão 1, versículo 10, aí do 10 a gente pula para o 18 e para o 19. Aí no versículo 10, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei em minhas prisões. Aí a gente pula para o versículo 18. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, com isso em minha conta. Versículo 19. Eu, Paulo, de minha própria mão, escrevi, eu pagarei. Só até saber, duas só, irmãos. Aqui a gente tem uma epístola, só vou resumir rápido, para vocês poderem entender o contexto. A gente tem a epístola a Filemão, uma epístola curta, no capítulo
25 versículos, comparado às outras cartas paulinas, com certeza, ela é pequena. Porém, em significado, a intercessão pelo próximo, em significado, o amor ao próximo, ela é gigantesca, ela é muito bonita, vale a pena estudar. Essa epístola foi escrita por Paulo quando ele estava preso em Roma. O que acontece? Ele escreveu essa epístola para Filemão. Filemão era um colaborador de Paulo, que ele residia em Colossos. E ele, junto com a sua esposa e mais uma outra pessoa que eu não me lembro agora, eles tinham a igreja em sua casa. E Paulo, nos versículos de 4 a 7, ele descreve Filemão como um homem que toda vez que ele ia orar, ele lembrava de Filemão em suas orações. Ele escreve que Filemão era um homem que ele demonstrava o amor dele por Cristo, não só na teoria, mas na prática, amando o próximo, ajudando o seu próximo, ajudando os cristãos que estavam sendo perseguidos naquela época. E nos versículos a seguir, de 8 a 25, Paulo começa a interceder pela vida de Onésimo. Onésimo, Paulo vai nos contar que ele era um escravo que se apartou de Filemão. A Bíblia não é clara se ele fugiu, o que ele fez, mas ele se apartou de Filemão. E Paulo vai dizer que encontrou Filemão e nas prisões que ele estava, e Filemão se tornou um filho na fé. No versículo 10, se a gente parar para ler, peço tipo meu filho. Paulo não está falando que Filemão era filho biológico dele, mas Paulo estava dizendo que ele tinha criado um amor paternal com Filemão, ou Onésimo. Ele tinha criado um amor paternal com Onésimo. E mais para frente, depois da Bíblia, você vê que Paulo diz assim, que gerei minhas prisões. O incrível é o seguinte, que Paulo estava preso, estava num momento ruim da sua vida, e ele conseguiu gerar amor, um amor paternal por alguém. Aleluia! E isso me leva a pensar o seguinte, muitas vezes eu escutei, como que eu vou ajudar meu próximo se eu preciso de ajuda? Como que eu vou ajudar financeiramente alguém se eu preciso de ajuda financeira? Como que eu vou cuidar se eu preciso do cuidado? E, irmãos, se você parar para olhar, Paulo estava preso, estava angustiado, estava aflito, estava passando por problema, preocupação, e ele não deixou de amar, ele não deixou de ter misericórdia pelo seu próximo. E isso mostra que não importa o quão ruim esteja a sua situação, não importa você esteja se sentindo, a gente não pode parar de amar o próximo, a gente não pode estar sentindo amor pelo nosso próximo, porque tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, amor é o único caminho, e essa frase é real, é verdadeira. No versículo 18, Paulo vai dizer assim, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Irmãos, que conta que Paulo tinha? Paulo estava preso, Paulo estava aflito, Paulo estava passando por momentos muito difíceis, e mesmo assim, Paulo não deixou de assumir a responsabilidade pelo seu próximo. Paulo mostrou solidariedade pelo seu próximo. E isso também é uma parte de reflexão, porque isso nos lembra do sacrifício do nosso Jesus por nós. Nós não merecíamos, nós tínhamos tudo para ter a morte, mas Jesus foi lá por amor e se entregou por nós. Aleluia! E é isso que Paulo está querendo dizer nesses versículos. Ame o teu próximo, dê sua vida do teu próximo, não importa a situação que você esteja passando, não importa. Entregue seu coração ao seu próximo. E que a gente precisa amar o nosso próximo, porque afinal é o segundo mandamento do mestre, ame o teu próximo como a ti mesmo. Se o Senhor não achasse que a gente pudesse amar na aflição, se o Senhor não achasse que a gente pudesse amar nos problemas, ele não teria dado a ordenança, ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque o que eu acho bonito de Deus é o seguinte, Jesus, quando ele diz em amar o próximo, ele diz para você olhar para o seu próximo com amor. Porque se eu não olhar para a pessoa que está com olhar com amor, eu vou ver defeito mesmo. Eu vou ver perfeição, vou ver coisas que eu não gosto. A partir do momento que eu começo a olhar para o meu próximo com amor, com afeição, eu começo a ver coisas boas, coisas bonitas. Eu começo a ver um motivo para poder me aproximar dessa pessoa. Mas enquanto eu estiver com o coração endurecido com o meu próximo, enquanto eu estiver
com a minha cabeça, com o meu coração, o meu problema, eu não vou conseguir olhar para o meu próximo com amor. E não é isso que Jesus quer. Não é esse o mandamento que Jesus quer. Jesus quer que a gente ame verdadeiramente o nosso próximo. Aleluia. E Jesus também nos ensina, Jesus não, mas Paulo nos ensina que mesmo em prisões, mesmo em dificuldades, nós temos que colocar o amor em prática, o amor ao próximo em prática, porque a Bíblia vai nos dizer que quando a gente se aproxima, quando a gente ama o nosso próximo, se aproxima de Deus. Mais ousadamente, quando a gente ama o nosso próximo, a gente está conseguindo alcançar a essência da lei, porque afinal, Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos: amarás o teu Deus e amarás o teu próximo. Quando a gente ama o nosso próximo, a gente está conseguindo alcançar a essência da lei. João vai nos dizer que aquele que não ama o seu próximo, ele não conhece a Deus. Praticar o amor ao próximo, ele nos torna mais semelhante a Cristo. E quando a gente pratica o amor ao nosso próximo, é a forma da gente mostrar para a comunidade, para as pessoas à nossa volta, que há esperança, há amor, há semelhança com o nosso próximo, há avivamento. Porque muita gente vem falar de avivamento da igreja. A igreja é viva, o avivamento da igreja, porém as pessoas se esquecem que a base do avivamento é o amor ao próximo. Porque se eu não tiver amor ao próximo, eu não tenho unidade. Se eu não tiver amor ao próximo, eu não tenho comunhão. Se eu não tenho amor ao próximo, eu não tenho testemunho do Evangelho. Ou seja, se eu não tiver amor ao próximo, eu estou vivendo um evangelho de emoção. Eu estou aqui na frente, glória a Deus, aleluia, saio daqui, não acontece nada, não sinto nada, continuo a mesma coisa de sempre, e é isso. Então, o evangelho, e esse evangelho de amar ao próximo, é o evangelho que transforma, é o evangelho que a gente busca transformação. Como eu já comentei várias vezes, a gente não vem para a igreja para ser salvo, a gente vem para a igreja porque já está salvo. A gente vem para buscar transformação, a gente vem para buscar intimidade, a gente vem porque a gente quer estar mais próximo de Deus. E quando a gente ama a Deus, automaticamente a gente tem que amar o nosso próximo, porque como eu acabei de citar, João disse que o nosso próximo não conhece a Deus. Aleluia. Tem um versículo que eu gosto muito, é de Jesus. Está lá em Mateus 5:7. Jesus vai dar um sermão no monte, aí ele sobe lá no monte, aí ele começa a falar de bem-aventuranças. Bem-aventurado, ele fala uma sequência de bem-aventurados. Tem um momento que ele fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Para entender mais a fundo, quando a gente fala de bem-aventurado, não é uma pessoa animada. A gente fala de bem-aventurado, é uma pessoa feliz, mas não é feliz de dentro para fora, mas é uma felicidade que vem de fora para dentro, vem de Deus, uma felicidade que transforma. E quando a gente fala de misericórdia é uma forma de amor. Misericórdia é o perdão, é a compaixão de forma prática. Então, basicamente, o que Jesus está querendo nos dizer, quando a gente tem essa felicidade de Deus, a gente recebe essa felicidade, mesmo na aflição, mesmo na dor, a gente tem compaixão do nosso próximo e a gente vai receber isso também. A palavra que eu tinha para deixar para vocês não terem visto, para vocês é isso: ame o seu próximo, faça o possível para olhar para o próximo com amor, porque isso é necessário para o Evangelho que a gente tanto busca de transformação, o Evangelho que a gente busca de junção. A gente precisa amar o próximo, a gente precisa ter compaixão do próximo, porque se a gente não tiver amor o próximo, não somos nada. Eu gostaria de pedir que a gente ficasse de pé, fazer uma oração para de cada um de vocês. Vocês são muito importantes. Deus amado, Pai querido, olha te neste momento, Senhor, que tu venhas a tomar a vida de cada um dos nossos irmãos. Venha transformar o coração de cada uma, Deus. Venha tocar em seus corações, Senhor. Venha quebrantar seus corações, Senhor. Se necessário, Senhor, refaça-o, Senhor. Para que a gente possa, Senhor, estar vivendo, Senhor, esse amor em unidade, ó Deus. Para que nós possamos, Senhor, identificar, Senhor, a necessidade do nosso próximo, que nós possamos, Deus,
deixa, Senhor, nossos corações se endurecerem, Senhor. Não deixa nossos corações, Senhor, ficarem cegos, Senhor, as pessoas à nossa volta, Deus. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, que Tu venha, Senhor, nos encher com a Tua graça, Deus, como Paulo diz, Senhor, a Tua graça nos basta, Senhor. Não precisamos de riqueza, não precisamos de poder, não precisamos, Senhor, de nada que nos exalta, mas precisamos cada vez mais de Ti, Senhor. Precisamos cada vez mais da Tua graça, Deus. Enche-nos com a Tua graça, Senhor. Enche-nos com o Senhor, Deus. Toma a vida de cada pessoa aqui em Tuas mãos, Senhor. Que eles venham, Senhor, a ser ferramentas em Tuas mãos, Senhor. Ferramentas para o Evangelho, Senhor. Que eles sejam, Senhor, farol no meio escuro, Senhor. Que eles possam, Senhor, encontrar, Senhor, pessoas que necessitam de um abraço, necessitam, Senhor, de uma palavra, Senhor, para que Tu possa, Senhor, estar aqui com essas pessoas através deles, Senhor. Que cada pessoa aqui nesse momento, Senhor, possa cumprir, Senhor, o Teu chamado para a vida delas, Senhor. Que cada pessoa aqui possa cumprir, Senhor, o Teu propósito para a vida delas, Senhor. Eu já te agradeço, Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Te agradeço, Senhor, pelas nossas famílias, obrigado, Deus. Te agradeço, Senhor, por tudo que tem feito por nós e por esta casa, Senhor. Te agradeço por esta igreja, Senhor. Toma, Senhor, a vida dos nossos pastores em Tuas mãos, Senhor. O Edmilson, a Gabi, Senhor. Que Tu venha, Senhor, a continuar alimentando, Senhor, o fogo desse projeto, Senhor, nos seus corações. Aleluia. Que eles possam, Senhor, estar continuando, Senhor, a ajudar pessoas, a abraçar famílias, Senhor, que necessitam de cuidado, que necessitam, Senhor, de um carinho, Deus. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Desde já. Amém. Amém.